Começamos então o nosso mês de abril e nesse mês vamos falar de uma coisa meio estranha. Pode ser confusa, porque é algo incoerente com o que eu venho falando aqui. A gente vai falar hoje sobre arquitetura, como que casas e prédios ficam em pé. Nesse vídeo, mais em específico, a gente vai falar de quem se precisa para construção da casa, de um prédio e por último de um bunker. Na história que eu tô criando pro esse cara, eu meio que não quero fazer grandes caixas como prédios, sabe? Eu quero colocar vida naquilo, eu quero colocar detalhe, eu quero que cada coisinha esteja no lugar certo. Eu não quero simplesmente falar que aquela caixa é uma casa. Por que ela não pode ter uma forma diferente? Por que não estudar sobre isso para fazer de uma forma diferente? Então vamos entender quem se precisa para que você coloque essas instalações na mão na massa. Vamos começar de baixo, vamos falar primeiro da casa. Primeiro a gente vai precisar de um arquiteto. Ele vai fazer todo o projeto arquitetônico da tua casa. É ele que vai definir a estética e a funcionalidade de cada pedacinho métrico. Engenheiro civil. É ele que vai fazer a estrutura e a segurança da sua morada. Engenheiro elétrico. Eu acredito que ele fabrique paçoca. Ele não vai mexer com eletricidade, nem um pouquinho de fiação. Coisa pouca, só paçoca. E um engenheiro hidráulico, que vai mexer na parte de encanamento e esgoto. Isso tudo antes de começar a colocar a mão na massa. Você só está preparando aqueles que vão revisar a planta para depois chamar os caras que vão fazer. A gente vai precisar de um mestre de obras. Esse mestre de obras vai ficar responsável por fiscalizar todos os vagabundos, dar chicotada neles e mandar de volta pro trabalho. Pedreiro, é ele que vai construir a estrutura e a alvenaria. Que, pra quem não sabe, a gente vai precisar de um carpinteiro também. Se você não sabe, um carpinteiro mexe com a madeira. Encanador é o cara que vai instalar o encanamento, desde esgoto até o... Cara, ele vai abrir um monte de buraco na casa para colocar o encanamento. Eletricista, acho que ele faz paçoca. O pintor, ele vai dar cor à sua casa. É ele que tem todo um estudo dedicado a que tipo de tinta usar. Não só que tipo de tinta, mas quais tintas fazem o ambiente expandir, comprimir, achatar ou alargar. Azulejista é o responsável por colocar azulejos no chão. Nem toda casa tem. Eu já morei em casas que o chão era feito no concreto puro. É bonito. Tem aquelas pessoas que acham bonito. E também vamos precisar de um marceneiro. Se você quiser fazer móveis sob medida, é ele que vai fazer e instalar os móveis. Por último, a terceira etapa são... Aqui teremos o designer de interior, que vai cuidar da estética da parte de dentro da casa, para deixar tudo nos trinks. Um paisagista, que vai mexer com o exterior da sua casa, a parte de fora, cuidando do jardim. E um topógrafo, que ele vai fazer o nivelamento do seu jardim, caso precise. Então, para quando se trata de prédios, a coisa muda. Você pode pensar, nada a ver, né? Tipo cama beliche. É só uma casa empilhada na outra, né? Pera lá que a cadeira da minha casa se mexeu e eu tô sozinho em casa. Sangue de Jesus tem poder. Ó, eu resolvi gravar à noite. Ó essa desgraça aqui. Nem fudendo. Quando se trata de prédio, o assunto é mais sério, porque eles podem ser atingidos de diversas formas. Sabe? É tipo você começar a empilhar
lápis em forma de uma caixinha. Não sei se você já fez isso na sua infância. Quanto mais alto, mais difícil ficava de manter ele estável. Qualquer tremidinha ele já despencava. E é exatamente isso que as poderosas vigas fazem. Mas, deixando esse ponto aí do lado, vamos passar então Para planejar um projeto, a gente vai precisar de um arquiteto. É o que a gente já falou lá em Casas, então acho que não preciso repetir, certo? Eu acho. Bom, também precisaríamos de um eletricista e um engenheiro. Esses dois a gente também já falou. Agora os novatos, engenheiros de fundação. Não é esse tipo de fundação. Fundação que eu tô dizendo é, a grosso modo, colocar grandes pilares debaixo da terra. Precisaremos também de um calculista estrutural. O que ele vai fazer? O que será que ele pode fazer, mano? Será que cálculos de estrutura? Acredito que paçoca, mano. Não, brincadeira. Ele é responsável por ver se as medidas batem com os materiais. Se o material não é muito pesado pro tamanho do prédio, ele é o responsável por calcular se não vai dar bosta. Precisaremos também de um carpinteiro e armador, que vai mexer tanto com madeira quanto com ferro, para fazer armações e segurar o concreto. Para quem já passou na frente de uma obra e viu aqueles pequenos pilarzinhos de arame, é isso aí que um armador faz. Precisaremos também de um eletricista industrial. Não necessariamente ele vai fazer a eletricidade de uma indústria, mas é a nível industrial. Então ele vai mexer com sistemas mais complexos. Vamos precisar também de um encanador industrial. É a mesma coisa, ele vai fazer em grandes escalas. Precisaremos também de um técnico em elevador, caso o seu prédio não seja só de 3 andares. Se for de 3 andares e você precisar de um elevador. Cara, só se você precisar de um elevador. Vamos precisar também de um revestidor, aquele que vai fazer os acabamentos internos. Isso tudo só para começar a pensar no projeto. Agora a gente bota a mão na massa. A gente vai precisar de um designer de interiores e de um paisagista. Ambos a gente já falou. Agora os novatos entram aí. Técnico em comunicação, ele vai mexer toda a parte que envolve desde o Wi-Fi até interfones, e também de um bombeiro hidráulico, que é um sistema de prevenção contra incêndio. Agora passando por uma partezinha que é a mais interessante de todas, não é? Bunker. Quem aí já não pensou na ideia irada de morar debaixo da terra? Uma casinha enfiada debaixo da terra. Pode ser meio claustrofóbico para alguns, mas já me veio essa ideia na cabeça algumas vezes, confesso para vocês. E um bunker, diferente das casas e dos prédios, ele precisa de quesitos muito mais específicos e mão de obra muito especializada para tudo isso. Porque quando se trata de bunker, desde bunker como casas só para serem habitáveis, até antinucleares ou antibombas, eles precisam atingir alguns critérios. Vamos começar então. A gente vai precisar de... Vamos precisar de um engenheiro geotérmico, que é responsável por ver o solo, não literalmente olhar para a terra, mas estudar a geografia do ambiente e mais alguns reforços. E um engenheiro nuclear, caso você precise fazer um bunker antibomba nuclear. Mas cada um com seus problemas, né? Cada um com suas ideias. Vai saber que tá pirando aí, né? Vai que...
E um arquiteto, ele vai focar na parte interna, mais especificamente no aproveitamento de espaço. Se você não sabe como é um bunker, ele é uma caixinha de bis, que 1/3 dela é tipo um mini sótão para você armazenar água e outros suprimentos. E vamos precisar também de um especialista em segurança. Ele vai visar se tudo ali tá ok, né? Para você não implodir debaixo da terra. Seria meio desastroso. Vamos passar agora para instalação. Alguns bunkers podem simplesmente já vir montados. É muito legal de ver os vídeos sendo feitos. Se você quiser ver, vai ver. Não tem como eu te impedir. E conhecidos temos só o mestre de obras, que ele vai fiscalizar tudo. Agora a gente passa para os novatos, que tem muita função nova aqui. Pedreiro especializado, ele vai focar em reforços e blindagens. Soldador, ele vai ficar responsável por moldar toda a estrutura dos bunkers. Eletricista especializado, ele vai ficar responsável por montar circuitos elétricos autossuficientes. Técnico em ventilação e filtragem, ele vai ficar responsável por filtrar o ar, então ele vai fazer todo o sistema de filtração. Especialista em tratamento d'água, eu acho que ele também deve fazer paçoca, mano. Eu não tenho ideia do que ele possa fazer, eu acho que é paçoca também. Ele e o eletricista. Terceira e última partezinha. Aqui eu acho que aquelas pessoas que compram bunkers por quererem ter um bunker não vão precisar tantos, porque eles vão ser os próprios operadores. Mas os milionários, aqueles que têm altos bunkers, aí essas pessoas aqui entram. Porque aqui a gente está falando quase como trabalhadores dentro do bunker. E aí vai ter um técnico em manutenção. Já deu pra ver, né? Tipo, se você tem um bunker, você vai ficar responsável por isso. Caso você pague alguém, é ele. E eu também não sei o que ele faz, mano. Técnico em manutenção? Paçoca de polvilho, mano, confia. Terá também um técnico em monitoramento. Ele vai ficar responsável pelas câmeras de vigilância. É aqui que reforça aquela parte dizendo que é para quem paga as pessoas para ficarem como serventes dentro do bunker. Nutricionista e estoquista. Se você for dono do próprio bunker, eu acho que você vai ter que cuidar com o alimento e o seu estoque. Caso você seja um milionário, você paga alguém pra fazer isso, mano. Ele fica responsável pela gestão de suprimentos e medicamentos. Médicos e paramédicos. O que eles fazem? Paçoca de goiabada, mano. E de marmelo. Com banana. Junto com o eletricista. Eu não tenho ideia do que um médico e um paramédico vão fazer num bunker. Mas é isso. Falamos então das 3 coisinhas que eu particularmente gostei de estudar. Sinceramente, eu gostei de estudar mesmo sobre. É como eu falo pra vocês, eu não tô aqui pra ensinar vocês tudo aquilo que eu aprendi. Eu tô só repassando de uma maneira muito resumida tudo aquilo que eu estudei e trazendo pra vocês pegarem tudo isso e irem estudar também. E essas profissões acabam por garantir que esses edifícios atinjam todos os níveis e requisitos específicos. Agora, por que eu escolhi falar disso? Simples. É como eu falei lá no início do vídeo. Eu gosto de entender como as coisas funcionam. E a minha história
Eu não poderia falar, mas boa parte dela se passa numa instalação subterrânea. E que hipocrisia minha seria essa, né? Ficar 5 anos esperando só pra lançar uma historiazinha. Eu quero no mínimo aprender como que eu vou fazer, como que os caras da minha história vão fazer pra montar uma instalação subterrânea. O que é preciso colocar nas paredes para que se aguente um terremoto ou explosões? O que é um silo? São muitas perguntas que eu ainda me faço, mesmo já tendo estudado. E que eu não vejo isso como só encher linguiça, só encher de detalhe. No final de tudo, eu sei fazer. Olha para uma perna de robô. Você vai dizer, isso é uma perna. Tá. Agora se você for ver a parte de trás dela, o que é aquilo? Falou que é um músculo? Isso não é um músculo. Ah, mas nem você sabe dizer o que é. Claro que não, eu não estudei pra isso ainda. Ainda vai chegar o dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa o like, compartilha, se subscreve. E é nóis.